A história de hoje nos mostra que Deus teve um plano muito diferente. Vamos ouvir a história e descobrir qual foi esse plano? Quando o povo de Israel estava indo para Canaã, eles tiveram que conquistar muitas cidades. E a mais poderosa delas era Jericó. Jericó era uma cidade com muros fortificados. Ficava bem difícil entrar nela. Josué pediu que 2 espias fossem até Jericó para darem uma espiada e descobrirem como as coisas eram por lá. Mas eles foram descobertos pelos homens daquela cidade e precisaram se esconder na casa de uma moça chamada Raabe. Os homens ficaram muito agradecidos a Raabe e disseram: "O que nós podemos fazer a você em gratidão ao que você nos fez?" Raabe pediu que quando aqueles homens retornassem, salvassem a sua vida e a vida da sua família. Eles concordaram e pediram que Raabe colocasse uma fita vermelha em sua janela, para que quando eles chegassem na cidade, conseguissem identificar a casa de Raabe. Os homens foram para o acampamento e quando chegaram lá, contaram que a cidade de Jericó era muito fortificada. Josué avisou que Deus já havia lhe dado um plano e que com certeza as coisas dariam certo. Mas o plano era um pouco diferente. Eles deveriam rodear a cidade de Jericó, os levitas, os sacerdotes e os soldados marchando, e na 7ª vez do 7º dia, eles deveriam tocar as suas cornetas e os muros de Jericó cairiam. E eles rodearam a cidade, marchando por 7 dias. E na 7ª volta, eles tocaram as suas cornetas. Mas Raabe, aonde estava ela? Ela estava na janela da sua casa, esperando a ajuda que aqueles homens a daria. Também a fita vermelha estava na janela para identificar a sua casa. Raabe foi salva juntamente com a sua família, porque quando os homens tocaram as suas cornetas e todos gritaram: "Caia Jericó!" E os muros de Jericó caíram e os israelitas puderam entrar na cidade. Essa história é muito especial, pois podemos ver que os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. O povo de Israel confiou nos planos de Deus, Raabe e a sua família também. E você, deseja confiar nos planos de Deus? Em Provérbios 16, verso 1, a Bíblia nos diz: "As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra." Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos porque os seus planos são os melhores para a nossa vida. Abençoe a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sentimos aqui de juntos poder escutar.
como fugir, mas existe esperança, uma chance de mudança. É alguém que abre os braços e que pode tudo acalmar. O olhar de Jesus é um convite de amor. O olhar de Jesus tem poder transformador. Nesse olhar temos vida, esperança e fé. Abra o seu coração para o olhar de Jesus. As tristezas desta vida desanimam dia a dia, e cansados das notícias procuramos fugir, mas existe esperança. Mas entregue confiança em alguém que te enxerga e que pode tudo mudar. O olhar de Jesus é um convite de amor. O olhar de Jesus tem poder transformador. Nesse olhar temos vida, esperança e fé. Abra o seu coração para o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um convite de amor. O olhar de Jesus tem poder transformador. Nesse olhar temos vida, esperança e fé. Abra o seu coração, abra o seu coração, abra o seu coração para o olhar de Jesus. Boa sábado, igreja. Eu convido a todos, aquele que puder, se colocar de joelho, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado que habita no mais altos céus, Deus de Elias, Deus de Abraão, nosso Deus. Nessa manhã, Senhor, nós colocamos de joelho na Tua presença, com o intuito unicamente de louvar e bendizer Teu santo nome. Tu conheces cada coração, Senhor, cada família apresentada aqui, que Tuas bênçãos dos céus possam derramar sobre cada uma delas. Mas em especial, Senhor, nessa manhã nós queremos Te pedir uma bênção especial, muito especial, Senhor, por cada mulher que se envolveram, que se empenharam, que dedicaram seus momentos nessa semana em prol da Tua obra. Ser com cada uma delas, Senhor, muito obrigado por elas existirem. Ser com elas, ser com as famílias, ser com a Tua igreja na face da terra, ser com cada criança, Senhor. Por favor, Senhor, que nós de verdade possamos render louvor do Teu santo nome durante nós existir nessa terra. São as bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Inclina-te a ouvir, e vamos
Feliz sábados a todos que estão aqui e vocês que estão nos vendo de casa. Que Deus possa falar com vocês através dessa canção. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero em teus planos, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Eu quero nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Teus planos, usa-me, usa-me.
Obrigada. Bom sábado a todos os irmãos que estão presentes, aos que estão nos assistindo pelo Facebook. Como é bom, Ezequiel, sermos usados por Deus, né? E o Ministério da Mulher quer agradecer a Deus pela semana abençoada que tivemos. Vai terminar amanhã, porque amanhã teremos mais um culto do Ministério da Mulher. E agradecer por cada irmã, por cada irmão que ajudou durante a semana na programação. Até as nossas lembrancinhas, tivemos ajuda até de uma desbravadora, Isabela. Obrigada, viu, Isabela? Obrigada, Regiane. E aí eu vejo que, assim, olha, até as juvenis, adolescentes, esteve nos ajudando essa semana. E hoje nós queremos pedir a bênção de Deus sobre a Simone. Vem cá, Simone. E agradecer a Simone, porque ela aceitou partilhar o olhar de esperança de Jesus conosco nesta manhã. A Simone, ela é da Igreja do Parque Fernanda. Ela é diretora da Escola Sabatina. Simone, que Deus te use grandemente, que você seja abençoada e que Deus seja louvado pela vida de todos nós que estamos aqui. Deus te abençoe. Será que agora foi? Agora foi. Mais uma vez, bom sábado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa manhã. Confesso que estou um pouco nervosa. Como se, né? Ontem eu estava lembrando que a primeira vez que eu preguei foi sobre Esther. E isso já tem uns 15 anos. Foi numa oportunidade de A Voz da Juventude. Nossa igreja deveria voltar a fazer essas programações, onde a gente dá a oportunidade das pessoas falarem de Deus, descobrirem dons. Eu que sempre fui uma tagarela nata, e que, teoricamente, seria um defeito, né, essa tagarelice, me encontrei em algo que eu amo fazer, que é falar do amor de Deus. E eu agradeço muito a oportunidade, ao convite, por poder compartilhar com vocês essa manhã a palavra de Deus. Eu quero convidar você a, mais uma vez, fechar os seus olhos para que possamos falar com Deus e começar o estudo dessa manhã. Querido Deus, nosso amado Pai, estamos aqui neste momento, Senhor, e que iremos compartilhar da Tua palavra. O Senhor tem conduzido a cada coisa, como tem conduzido a história humana e tem conduzido a nossa vida. E crentes no Teu poder, na Tua intervenção, na Tua iluminação, na Tua inspiração, nós queremos que essa palavra virá ao nosso coração nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito fale através de nós, para que possamos não somente compreender, entender e aceitar, Senhor, o Teu plano em nossa vida. Queremos agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar em Tua casa, e que toda adoração até aqui feita seja agradável a Ti, Senhor. E que neste momento também o nosso coração esteja aberto para a Tua mensagem nessa manhã. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa semana vocês compartilharam de uma semana de esperança, uma semana em que falaram de mulheres usadas por Deus, inspiradas por Deus, e que trabalharam por Deus a favor do povo para levar olhares de esperança a outras pessoas. Pessoas simples, até pessoas chamadas mais ilustres, com cargos mais importantes, onde tiveram grande diferença e influência na história. E hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher chamada Esther. Biblicamente, né, o nome original chamada Radassa. Essa mulher, quando nós olhamos a história, parece às vezes não ter muito significado,
mas nós podemos tirar grandes e muitas lições da história de Esther. E nessa manhã eu quero compartilhar com você lições de Esther. Como nós podemos aprender com simbologias e com aplicações práticas para a nossa vida nessa manhã. Vou começar fazendo com vocês uma rápida aplicação de algumas coisas que eu descobri durante esse estudo, né? Como eu disse no meu primeiro sermão, eu falei sobre Esther, mas quando você faz a Voz da Juventude, vem aquele sermão pronto, você estuda e faz aquela aplicação. E agora, até com os avanços de internet, de pesquisas, estudo da Bíblia, os anos vão passando, você aprende mais sobre a palavra de Deus e você consegue descobrir coisas tão preciosas que nós podemos aplicar para nós e faz uma grande diferença. E hoje, no livro de Esther, você vai aprender algumas coisas que até aqui parecia meio sem sentido. E quando nós olhamos a história, você fica se perguntando, por que né, eu vou aqui, o livro de Esther é uma história. Então é difícil nós lermos um trecho e fazer uma aplicação dele para que você entenda o todo. Então, para você que está nos acompanhando em casa e para você que está aqui e não conhece muito bem a história, nós vamos fazer um pequeno resumo para que você entenda todo o contexto. E antes de fazer esse resumo, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas para que você entenda. No contexto da história, a história se passa com 4 principais pessoas. Esther, Mordecai, que era o primo pai adotivo de Esther, o rei Assuero, ou chamado de Xerxes I, e Amã, que era o vilão da história. Amã, ele era inimigo de Mordecai, ele odiava Mordecai, odiava. E ele fez algo que você vai entender no desenvolver da história, e quando você olha isso, você pensa assim, por que Amã era tão tinhoso, tão rebelde com Mordecai, né? Parece que Mordecai não tinha feito nada para que ele desenvolvesse essa raiva gratuita que ele tinha. E aí nós vamos conhecer um pouquinho de história para que você se situe em toda a história de Esther, que quando nós olhamos à primeira vista parece meio uma história deslocada de todas as histórias bíblicas e a gente fica meio perdido no tempo. Hadassa era filha de um homem chamado Abiail. Abiail era da tribo de Benjamim. E ele era descendente direto de uma pessoa chamada Quis. Esse Abiail era tio, então, de Mordecai. O Quis, se você for olhar nas histórias bíblicas, ele era pai de Saul. Lembra do rei Saul? Saul era da linhagem de Benjamim. A Bíblia nem sempre ela vai contar as descendências diretas que você tem, mas ela puxa os principais para que você faça uma ligação. Então, Mordecai era da linhagem direta do rei Saul. Então, ele tinha uma linhagem nobre, embora não se saiba até que ponto eles estivessem financeiramente bem ali, ainda dentro dessa linhagem que eles tinham. Ele era, então, da linhagem de Saul, que foi rei de Israel, lá nos tempos de Davi, né? E Amã era descendente do rei Agag. O rei Agag era o rei dos Amalequitas. Os Amalequitas foram aqueles que lutaram com o rei Saul, eram inimigos mortais, e do qual acabou, por fim, matando Saul, depois, naquela guerra. E os amalequitas se tornaram, então, inimigos diretos do povo de Israel. Então, essa discórdia de Amã com Mordecai vinha daí, da sua linhagem, do rei Agag, com a família, então, da tribo de Benjamim. Então, a gente já começa a entender o porquê ele tinha tanto ódio assim, porque eram inimigos já de descendências. O rei Assuero, que é ali um outro personagem da história,
ele era também conhecido como Xerxes I. Ele era filho do rei Dario, que era o rei da Pérsia. Esse rei Dario é o mesmo que invadiu o palácio lá nos tempos de Daniel. Lembra da história de Daniel? Ele invadiu o palácio, matou o rei Belsazar, daquele que estava dando um banquete gigantesco com todas as coisas do palácio de Deus que tinha sido tirado na época de Ezequias, cuja a história conta que apareceu uma mão e escreveu na parede, lembra? Então, o rei que invadiu esse lugar é Dario, pai de Xerxes. E esse Dario é o mesmo rei da época da cova dos leões, lembra? Então, a história de Esther, ela se passa mais ou menos 50 anos depois da história de Daniel. Daniel e Esther não são da mesma época. Possivelmente a época de Esther, Daniel já tinha morrido há alguns anos, porque até aqui Daniel ia estar com 150 anos, mais ou menos. Porém, Mordecai já era mais velho, né? Então, nesse período entre Daniel e Hadassa, ou Esther, houve então o primeiro exílio, quando Dario deu a libertação do povo e permitiu que eles então fizessem o primeiro exílio babilônico e pudessem voltar à terra. Mordecai também, esse nome Mordecai, aparece na lista dos primeiros exilados na história de Neemias e de Esdras. Não se sabe se é o mesmo e nem que idade ele estava, mas ele aparece nessa listagem. Pode ser que seja o mesmo e ele fosse bem mais novinho, tivesse participado na ajuda do exílio, porque ele era um dos ajudantes, e depois, talvez pela morte dos pais de Esther, ele tivesse então voltado ao território persa, e ele então fez moradia em Suzã, que era a capital da Pérsia. Então, até aqui você conheceu história, uma parte da história bíblica para você se situar. Hadassa significa murta. Eu gosto muito de significado de nomes. Eu acho que eles dizem muito, às vezes, sobre quem é as pessoas. E na própria linhagem bíblica, os nomes têm muitos significados que eu acho até bonito. Então, Hadassa significa murta. Murta era uma flor do deserto que era usada numa prensa para espremer um óleo. E esse óleo, ele era caro e bem perfumado e era utilizado para perfumar as tendas do tabernáculo, para que ele ficasse com um aroma agradável. E, olhando a história de Esther, nós podemos ver que todos nós podemos exalar um aroma, ainda que sob grandes pressões. Todos nós podemos exalar o bom perfume de Cristo, ainda que as situações pareçam desfavoráveis. Esther significa estrela. E estrela é o formato da flor da murta. É o formato da flor da murta. Mas por que ela adotou o nome de Esther e não Hadassa? Por quê? E agora nós vamos entrar na história. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Esther, para você ir acompanhando, eu vou dar um resumo, bem resumo, para que você possa entender. Xerxes, então, subiu ao trono depois da morte de Dario. E no terceiro ano do reinado de Assuero, ou Xerxes, né, como vocês preferirem, ele deu um banquete, uma festa, uma baita festa. Hoje em dia a gente já se descabela para dar festa de um dia, durante algumas horas, né? Ele deu uma festa de 180 dias. 180 dias. Para quem não é muito bom de conta, são 6 meses dando festa. E não era uma festa qualquer. Era uma festa com tudo do bom e do melhor, com tudo caro, com ouro, com prata, com joias, tudo muito chique, tudo muito perfeito. Só que também essa festa não era para qualquer um. Ele tinha dado essa festa para os nobres, para os governantes,
porque ali na região da Pérsia, eles coordenavam 127 províncias. Então, todos esses representantes nobres das 127 províncias vieram até Suzã e ele fez essa festança no palácio ali, nos seus jardins, durante 180 dias. Passados 180 dias, ele ainda fez uma outra festa de 7 dias. E essa festa de 7 dias ele deu ao povo. Nessa festa de 7 dias, ele pôde apresentar para toda a sua população. Então, todos que moravam ali podiam vir até os jardins do palácio e participar desse banquete durante esses 7 dias. E também não era pouca coisa, porque dá a impressão que é a sobra do que tinha. Pode até ser que tenha sido e a gente não sabe. Mas, ainda assim, diz que nesse banquete ele usou as suas coisas de ouro, de prata, de bronze. Então, não foi qualquer coisa, né? E durante esse período da festa é que começa o desenrolar da nossa história. Porque durante o período dessa festa, o rei, então, já tinha bebido todas, já estava bem embriagado, já estava bem felizão da vida. E ele, então, fala assim: já que eu já mostrei todo o meu poder, toda a minha riqueza, toda a minha glória, tudo que eu tenho, agora eu quero mostrar a mulher que eu tenho. Porque ela não é qualquer mulher, ela é a mulher. Homens, será que vocês estão dando valor para a mulher que vocês têm? Não sei. Eu fiquei pensando aqui agora, será que a gente está dando valor para quem a gente tem do lado? Se bem que Xerxes tinha ali um motivo meio escuso ali, né? Porque ele queria mostrar a beleza da rainha dele, da Vasti. Então, ele mandou os servos irem lá buscar Vasti e falou: mande ela se preparar com a melhor roupa, do melhor jeito, porque eu quero apresentá-la aqui para todo mundo. A Vasti já estava também, nesses 7 dias, em paralelo, dando uma festa para as mulheres na sua parte do palácio. E ela falou assim: avisa que eu não vou. Para me exibir lá, eu não vou. E Xerxes, ele era meio bravo, meio virado das ideias. E ele falou assim: gente, vocês não ligam não, porque eu tenho esse jeito meio aberto de falar para que você possa entender melhor também. E ele falou assim: como assim ela não vai? Ela tem que vir. E ela falou assim: eu não vou e não tem quem faça eu vir. E ele ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo, que ele foi, para não fazer uma bobeira, ele foi buscar a ajuda dos conselheiros. E quando os conselheiros, então, chegaram, falaram assim: olha, você não pode permitir isso, não. Você vai deixar ela mandar em você e falar desse jeito com você e se negar a vir? Então, vamos fazer o seguinte: você vai desposar ela, você vai tirar tudo que ela tem e vai desprezar ela, para que as mulheres saibam que elas têm que respeitar os seus maridos e elas não fiquem aí espizinhando eles, né? Porque você tem que dar o exemplo. Você é o rei, você que manda, e ela está querendo mandar mais do que você. E então ela foi desposada. Segundo a crença, acredita-se que depois ela viveu reclusa nos haréns do palácio e nunca mais pôde entrar na presença do rei. Então, ela era casada, mas não era, né? Porque ela tinha que viver ali o resto da vida até a sua morte. Então, passado-se um tempo, talvez ali por volta de alguns anos, na cultura judaica, crê-se que depois de uns 3 anos, ele sentia muita falta de Vasti. Muita falta de Vasti. Começou a ficar triste pelos cantos, choroso. E aí ele foi pedir o conselho dos oficiais dele ali e falaram assim: por que você não faz um concurso de beleza? Né? Você gosta de tudo que é belo, você pode o melhor desta terra. Faz um concurso de beleza. Nós vamos pelas cidades, procuramos as mulheres mais belas que existirem no reinado da Pérsia, e nós faremos um concurso de beleza que a mais bela e a que te agradar mais será então feita a rainha. Nesse tempo, Mordecai era oficial do palácio. Acredita-se que ele seja algum tipo de escriba, alguma coisa do tipo. Porque lembra que eu falei que ele tinha linhagem real? Então, ele sabia ler e escrever.
e ele poderia andar, então, livremente por dentro do palácio. A história fala que ele andava pelo palácio, e ele ouviu, então, a história, e ele chegou para Esther, já ciente, Hadassa, né, já ciente da história e da beleza dela. Ele falou assim: filho, eu preciso te dar um conselho. Estão fazendo um concurso de beleza, e com certeza absoluta eles vão te achar, e você vai ser levada para lá. Só que eu preciso te dar algumas orientações. Você não pode, de forma nenhuma, falar que você é judia. Agora, o porquê, a Bíblia não fala, mas fala assim que ela não podia falar que ela era judia, ela não podia se revelar. Então, ela tinha que seguir algumas orientações de comportamento e tal, mas também, neste momento, então, ele pede, como ocultação das suas origens, a mudança do nome. Porque o nome Hadassa não era um nome persa, era um nome hebraico. Então, eles descobririam que ela era judia. E na cultura deles, o nome Esther é uma versão persa do nome Hadassa. Lembra que eu falei que significa estrela, que é semelhante à flor da murta? Então, ela tecnicamente não mentiu sobre o nome. Ela traduziu o seu nome de hebraico para persa. E aí, para eles, ficou tudo bem, porque na cultura deles, o nome Esther não tem a ver somente com estrela, mas é referente à estrela do céu, que é a deusa Estar. Então, para eles, estava tudo certo, tudo perfeito. Esther, então, ganhou a simpatia de todos no palácio, ganhou a simpatia de todos, desde o chefe dos eunucos até os mais nobres, e elas recebiam tratamento de beleza, porque não era só você ser bonita e chegar lá e se apresentar. Eles faziam tratamento de beleza, e esse tratamento de beleza durava 1 ano. Eles tratavam o cabelo, a pele, tratavam de você, de tudo que você tivesse, te vestiam com as melhores roupas, e no momento certo, então, elas eram apresentadas ao rei Assuero. Ele tinha lá a noite com elas, lá, e ele falava se ele gostava ou não. E quando ele viu Esther, ele viu a diferença no comportamento, na fala, no jeito dela de se portar. E ele viu que a beleza dela não era somente o exterior, que já era belo e tinha sido bem tratado, mas era aquilo que ela era como pessoa. E isso causou uma impressão tão grande em Assuero, tão grande, que ele falou assim: eu quero ela. E vocês não precisam nem me trazer mais ninguém, porque eu quero a Esther. Eu quero ela. E aí, então, ela é feita rainha. Mordecai, então, que não revelava ser parente dela, porque todos sabiam a origem dele, paralelamente sendo um oficial ali do reino, ele descobre ali um falatório de plano de morte para Assuero. 2 eunucos estavam tramando matar Assuero. Nesse plano de morte, ele então conta para Esther, que conta para Assuero, que ficou sabendo que ele estava ali nos planos de morte. Ele manda investigar, descobre que é verdade, manda matar os 2 eunucos, e fica tudo por aí, e ninguém nem sabe que foi Mordecai. Assim, ele não faz nada com Mordecai. Tipo, você ficou sabendo? Beleza, obrigado, morreu o assunto. Paralelamente a isso, aparece Amã na história. Amã, que também era um oficial, ele não era persa, era de uma província vizinha, é feito, então, primeiro-ministro do reino persa, o do alto escalão. Depois do rei era ele. Então, ele é feito, então, primeiro-ministro, e ele consegue um decreto real aonde ele precisa ser reverenciado. Então, nesse decreto, todos que passassem por Amã deveriam se ajoelhar, reverenciá-lo. Mas Mordecai, que já era lá daquela linhagem toda de inimigos, digamos assim,
e também era judeu. A história não conta o real motivo, mas fala que ele se negava. Todos se ajoelhavam, mas Mordecai, né, quando via ele, nem fazia questão. E isso foi deixando Amã cada vez mais nervoso, mais estressado, mais injuriado com a história, até que ele conversa com o rei e ele fala assim: esses judeus são pervertidos, subvertidos, eles não acatam a nada, eles são uma ameaça para o nosso reino e eu tenho um plano. E Assuero então fala: qual é o plano? Aí ele fala assim: vamos fazer um decreto e matar todos os judeus? Porque aí não vai ser uma ameaça para nós, porque vai que eles se multipliquem, se rebelem. Lembra do Egito? Vai que eles cresçam e queiram acabar com a gente. Então já vamos fazer um decreto de morte e a gente mata todo mundo? Assuero falou: tá bom. Ele era meio sanguinário, você não podia chegar na frente dele sem a autorização dele, que ele mandava matar. Então ele falou: tudo bem, pode fazer o decreto, está aqui meu anel, você faz o decreto, carimba e está tudo certo. E aí Amã fez então a lei que diria que matariam todos os judeus, todos, desde os idosos até os bebês, todos seriam mortos, todos. Só que, com um porém, eles não poderiam fugir e eles não poderiam se defender. Eles teriam que ficar ali pacificamente esperando o dia da morte. E aí o rei falou assim: então vamos fazer um sorteio para que se veja então que dia que a gente vai matar esse povo todo, né? Esse acontecimento foi no primeiro mês do ano, no primeiro mês do calendário hebraico, chamado Nissan. Esse primeiro mês, você vai entender agora uma referência aí. Mas nesse primeiro mês, então, eles fazem o decreto, fazem o sorteio. O sorteio, em persa, significa pur. Era um nomezinho hebraico para isso. Pur. Eles, então, lançaram o pur, né? Lançaram sorte, fizeram ali um sorteio e caiu o dia 13 do mês de Adar. 13 do mês de Adar significaria dia 13 do 12º mês. Então, você imagina você ficar quase um ano sabendo que você vai morrer? A gente fica hoje com câncer, com Covid, com qualquer outra doença, e a gente já fica aflita achando que vai morrer, sem saber, né? Agora, imagina você ter um dia certo para morrer. E você saber que você não vai poder fazer nada, você não pode fugir, você não pode se defender, não tem remédio que você tome, não tem nada que você possa fazer. E aí, então, ficou decretado que no último mês do ano, durante 11 meses, os judeus ficariam ali com ares de morte, aguardando o dia, então, dessa chacina, desse dizimamento aí que seria feito. Durante esse período, então, Mordecai se desesperou pelas ruas da cidade. E como ele estava em sinal de luto, né, vestes, sacos, cinzas, ele não podia entrar no palácio. Esther achou estranho e falou assim: gente, alguém procura Mordecai para mim, porque faz tempo já que eu não vejo ele aqui dentro, o que está acontecendo? Esther não estava sabendo de nada. E aí ele manda um decreto. Ele manda uma cópia do decreto para ela. E ele fala assim: você não está sabendo? A gente vai morrer. Como que você está dentro do palácio e não está sabendo que a gente vai morrer? Você precisa fazer alguma coisa, você é a rainha, você precisa tomar uma posição, você não fez nada ainda. E aí, então, quando Esther fica sabendo que ela vai morrer, ela tem medo. Ela tem um medo terrível, porque ali, então, ela viu a sua vida em risco. Só que tinha um porém. Mordecai pediu para ela tomar uma atitude. E para entrar na presença do rei, você tinha que aguardar no salão real e esperar o rei baixar o cetro para conceder a oportunidade de você de entrar e falar com ele. Se ele não abaixasse o cetro, seria a morte na certa. Isso valia para qualquer um, mesmo para ela que era rainha.
mesmo para Amã, que era primeiro-ministro. E ela então pensou assim, ué, mas se eu vou morrer em 13, eu vou me arriscar a morrer agora? Eu não vou, não. E ela pensou, eu não vou. E ela respondeu para Mordecai, ela escreveu uma carta, e ela falou assim, escuta, eu não posso ir, porque se eu entrar na presença do rei, sem falar com ele, sem pedir autorização, e eu não receber autorização, eu vou morrer, e não tem nada que eu possa fazer. E aí vem a resposta, que é uma grande diferença para a nossa vida, e que serve de primeira aplicação para nós. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, vem, então, Mordecai, então, falando com Esther para que ela tome uma posição. Ela fala que não ia, ele responde, então, a ela. Esther, capítulo 4, versículo 13. Então lhes disse Mordecai, respondendo a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás de todos os judeus. Porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e tua casa, a casa de teu pai, perecereis. A quem sabe se a este momento, com este posto, não foste elevada a rainha para este propósito. Então, aqui há a primeira aplicação para nós. Deus nos coloca em alguns lugares onde muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos porque chegamos lá, porque estamos lá, o que faremos lá e como Deus nos usará lá. Mas você já parou para pensar se aonde você está é onde Deus quer te usar hoje? Se aonde você está, Deus não tem um propósito? Em Romanos, no capítulo 8, tem também uma aplicação para nós. Romanos, no capítulo 8, tem uma resposta. Romanos capítulo 8, verso 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esther se viu acuada na situação. E ela pensou, morrer aqui, morrer lá, morrer falando, morrer sem falar. Vou falar, então vou falar. E aí então, ela vê a situação em que ela precisava agir. Ela viu que a sua posição poderia fazer a diferença ali. E ela precisava fazer algo. Só que muitas vezes, nós só nos mobilizamos em prol de algo quando nós somos acuados. E nós precisamos aprender a ser mais maleáveis e nos mobilizarmos mais ante as situações da vida. Nós não precisamos esperar o problema chegar a água bater na nossa canela para querer nos movimentar e resolver certos problemas. Nós não precisamos esperar o problema atingir o outro de forma grave para nos mobilizarmos em ajudá-lo enquanto nós podemos. Nós podemos e nós devemos nos mobilizar sempre que o outro precisa e também nos antever a certos problemas também, remediar certas situações e chamar para nós certas responsabilidades também. Se nós vemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, é um sinal de que nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. E nós somos chamados para isso. Mas Esther decide não agir sozinha. E ela manda uma carta, então, para Mordecai como resposta. E eu quero que você acompanhe em Esther, capítulo 4, verso 16. Esther, capítulo 4, verso 16. Ela manda, então, uma resposta para ele. Vai,
Ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuem por mim, e não comam e nem bebam nada por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disto, iremos ter com o rei. E ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então Esther, ela estava se preparando para comparecer à presença do rei. Mas, para isso, ela se preparou. Às vezes nós queremos resolver algumas coisas na nossa vida e a gente nem se prepara para isso. Mas também, às vezes, nós não temos muitos meios de preparação. Porque nós estamos em meio a alguns problemas que não nos permitem muita preparação de vida. Mas aqui o conselho de Esther é o mais importante de todos. Orar e jejuar. Nem todo mundo consegue jejuar. Mas orar, irmãos, todo mundo consegue. E orar é o segredo fundamental para a nossa vida. É o segredo fundamental para as coisas boas e para as coisas ruins. É o segredo fundamental para nós vencermos na nossa vida. É o segredo fundamental para nós enxergarmos a solução dos nossos problemas. Orar é o que todos nós devemos fazer, de quando acordamos até quando vamos dormir. Mas também, Esther, ela não orou sozinha. Ela mobilizou outros a participarem. Porque ela sabia que o que ela tinha para fazer não dependia do povo, não dependia da população, não tinha nada que eles pudessem fazer. O decreto de morte já estava feito. Mas eles podiam orar. Às vezes nós olhamos alguns problemas e nós não sabemos como ajudar as pessoas, não é verdade? A gente olha certas situações e a gente fala assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não tenho como ajudar, eu não tenho dinheiro para dar, eu não tenho comida para tirar da minha casa para levar, eu não posso tirar a roupa do meu corpo para dar para o outro, porque às vezes a gente está numa situação difícil. Eu não posso abrigar estranhos na minha casa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu não sei qual é o seu problema e eu não sei qual é o decreto de morte que você está enfrentando. Mas a oração é a chave principal. E a oração é o que pode fazer toda a diferença na sua vida. E a oração foi a chave que Esther usou para sensibilizar o povo pelo que estava acontecendo e motivá-los a fazer algo que não estava nas mãos dele. Às vezes nós queremos resolver coisas que nem estão na nossa mão, irmãos. Tem coisa que não é do nosso alcance e a gente quer resolver. O que é do seu alcance, resolva. O que não é do seu alcance, você faz o quê? Entrega para Deus e Deus resolve para você, amém? Deus resolve para você. E se Deus não resolver da forma como nós queremos, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Deus pode fazer a diferença, irmãos. E no terceiro dia, então, depois das orações e do jejum, Esther comparece ao salão real. Ali, com a sua vida entregue a Deus, ciente de que se perecer, pereci. Mas, como diz o ditado, o não eu já tenho. Se o não eu já tenho, eu tenho que buscar o sim. É isso, irmãos. Buscar a oportunidade. Esther, então, foi até o salão, ficou ali, quietinha, esperando. E aí, de repente, quando abre a porta do palácio, acho que alguém estava saindo ou entrando, alguma coisa aconteceu. De lá do seu trono, a Assuero viu Esther lá, bonitona, lá, parada. E ele pensou, o que será que Esther quer, né? Esther nunca vem aqui, nunca me pede nada. Alguma importância deve ter, porque ela não vai vir aqui de bobeira, né? E então ele estende o cetro. E Esther viu ali a sua oportunidade. Ela então se achega
ali à frente, ela recebe a sua oportunidade. E aqui tem uma outra lição para nós. Hoje nós estamos cheios de lições, né? Esther buscou a oportunidade. Vocês ouviram bem? Ela buscou a oportunidade. Ela não sentou, ela não se acomodou e ela não ficou esperando a oportunidade bater na porta dela. E, irmãos, sinceramente, muitas e muitas vezes a gente senta e fica esperando a oportunidade chegar. E hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas vitimistas. Vitimistas. Por outro lado, nós ouvimos muito a palavra empoderamento, né? Empoderamento é você dar poder a alguém ou você se empoderar de algo. Mas nós devemos saber usar o empoderamento que nós temos e nós devemos entender que, por mais vítimas que nós sejamos de uma situação, nós não podemos viver como vitimistas. Nós temos que buscar as oportunidades da vida. Está difícil a situação? Levanta e corre atrás. Levanta e corre atrás. Diz o ditado que Deus ajuda quem cedo? Madruga. E a Bíblia fala assim, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então, se você não se levantar do seu lugar, se você não fizer, não espere que Deus vai fazer por você, não. Deus, Ele faz muito por nós. Mas nós só conseguimos chegar em algum lugar quando nós nos levantamos e seguimos. Temos vida de pobre, irmãos? A gente é pobre, mas é feliz, não é verdade? Somos pobres, mas felizes, porque Deus tem nos abençoado e nos sustentado. Então, o negócio é levantar e seguir em frente. Busque as oportunidades na sua vida e com certeza Deus irá abençoar. Por mais difícil que esteja a situação, ali Esther, apesar de buscar a oportunidade, ela não disse o que ela queria. Ela não disse o que ela queria. Ela teve a oportunidade, mas ela obteve sabedoria para usar dessa oportunidade que ela teve. Então, o que ela fez? Lembra do começo da história? Xerxes gostava do quê? Festa. E os outros falam assim que a gente conquista a pessoa pelo estômago, né? Não vou falar muito não, porque meu esposo está ali no fundo ali, ó. Meu esposo é cozinheiro e vocês perceberam que eu estou meio gordinha, né? Pegou pelo estômago ali. Então, Xerxes gostava de comida, gostava de banquete, gostava de fartura. E ela pensou assim, eu vou pegar ele pelo estômago. E ela mandou fazer um banquete maravilhoso. Ela falou, ai, meu rei, você é lindo, maravilhoso, cheiroso. Dia dos namorados, né, gente? Ó, dá uma lapidada aí no seu parceiro se você quer conquistar alguma coisa. Você é cheiroso, maravilhoso, meu rei, amado, idolatrado, salve, salve. Vem para um banquete que eu vou dar em sua homenagem. Aí ele pensou, nossa, estou podendo, claro que eu vou. E ele foi todo sensível, todo maravilhado, aproveitou. Só que ela falou assim, eu não vou levar só você, né? Vamos levar a mãe, o primeiro-ministro, né? Deixa ele partilhar conosco, ó. Come pelas beiradas, irmãos. Não chega comendo, abocanhando o prato, não, que não dá certo. Come pelas beiradas. Comece pela salada, depois você vai para a comida principal. E aí ele foi, então, ali sensibilizado pela simpatia dela, pelo amor, pelo carinho. Não seja truculento, irmãos. Às vezes a gente perde a paciência, eu perco a paciência muitas vezes, mas ser educado, simpático, sincero, amoroso, isso faz uma diferença tremenda e a gente consegue quebrar literalmente o ar ruim das pessoas quando nós somos representantes de Cristo. Quando nós representamos a Cristo em amor, em temperança, em bondade, em paciência, em amor, em simpatia, até a pessoa mais ignorante vai ser simpática com você. Até a pessoa mais ignorante. E ali ela conseguiu dar uma quebradinha no coração duro de Assuero. E ele falou assim, então, já que você me deu esse jantar maravilhoso, né? Gostei, está tudo belo, formoso.
mas o que você quer? Porque ele sabia que tinha alguma coisa, né? Ela falou, não, não quero nada. Eu quero dar um outro jantar para você. Você aceita? Um segundo jantar, hein? Às vezes a gente tem que ir devagar, devagar e sempre. A lei da tartaruga, devagar e sempre. E aí ela falou, nada, eu só quero um outro jantar. Só que esse primeiro jantar foi em sua homenagem, né? O segundo jantar eu quero dar em homenagem à Amã. Você participa? Aí falou, ótimo, acho maravilhoso, né? Ele é um bom primeiro-ministro, participo. E aí, então, ela prepara, então, um segundo banquete. Nesse intervalo do segundo banquete, Amã estava ali por debaixo dos panos também. Irmãos, não durmam. Satanás, ele trabalha para te destruir até nos mínimos detalhes, enquanto você está pensando só na vida alegre aqui dessa terra. Você está feliz, maravilhado, o trabalho está dando certo, a família está se relacionando bem, eu estou numa comunhão maravilhosa com Deus. Satanás está lá no cantinho, ó, num lugar que você nem imagina, preparando uma arapuca para você. E Amã foi lá e fez ele já tinha o decreto de morte, ele não gostava de Mordecai. Ele fez, então, uma forca gigantesca no meio da praça para matar Mordecai. Porque ele queria começar por Mordecai. O projeto dele principal era Mordecai. Mas ele queria levar todos os judeus juntos. Pode ser que Satanás tenha alguém que ele odeie mais, que é Jesus. E por tabela, ele vai levar a gente. Ele quer levar. Ele vai ficar querendo. Amém? Então, ele manda fazer uma forca. Diz as histórias aí da conversão que a forca devia ter mais ou menos 20 metros de altura. Para que todos vissem em qualquer ponto da cidade o corpinho dele pendurado lá. Então, nesse período em que ele prepara, o rei, então, antes do segundo banquete, enquanto Amã prepara, então, a forca, ali naquelas festividades. E aí, então, depois disso, acontece o banquete. Amã é revelado como o feitor ali das coisas. Amã, então, é morto, e tudo aquilo que ele tem passa ao poder de Ester. E aí, então, nesse dia se estabelece o Purim, que é a festa judaica da libertação do decreto de morte. Purim vem de Pur, que é aquele sorteio que foi realizado. E isso é comemorado sempre. Nós precisamos saber comemorar as conquistas da nossa vida. Saber reconhecer quando Deus atua em livramento da nossa vida. E aí, então, para que nós possamos fazer aqui as aplicações reais para a nossa vida, Xerxes, ele é visto como uma fonte de atuação de Deus para livramento do seu povo. Deus sempre vai usar alguém ou algo para salvar o seu povo. Amã é visto, então, como a representação de toda a perseguição que o povo de Deus irá passar nessa terra. E aqui nós vemos uma coisa interessante, que no livro de Ester não fala sobre o nome de Deus. Curioso isso, né? É o único livro que não fala o nome de Deus. Mas isso é proposital, tá? Isso foi proposital pelos escritores. Por quê? Eles viviam numa terra pagã. Então, eles tinham reverência pelo nome de Deus e eles tinham extremo medo de que os oficiais persas adulterassem o nome de Deus para alguma divindade pagã ou que eles suprimissem o nome de Deus disso. Então, quando houve o decreto de livramento, Hadassa, né, e Mordecai escreveram cartas e mandaram para o povo para que eles soubessem que quem estava agindo ali era Deus. E Deus age, irmãos, no invisível. Mas nós podemos ver e sentir a atuação de Deus na nossa vida a cada momento. Não esqueça disso. Por mais difícil que pareça a situação, por mais impossível que pareça, nós vemos a atuação.
E para que nós possamos, então, finalizar aqui com as nossas aplicações, porque eu falo demais, né, irmão? Mas para que nós possamos finalizar aqui, nós precisamos aprender que nós precisamos ser resolutivos na nossa vida. Nós precisamos assumir as responsabilidades que chegam na nossa mão. Nós devemos encarar os problemas e buscar resolvê-los. E nunca empurrar para outros uma coisa que só cabe a nós. Nós precisamos de sabedoria dos altos céus e de paciência para resolver certas coisas na nossa vida. Nós precisamos saber viver e nos adaptar e nos moldar no lugar aonde nós estamos. Não ser mudados pelo lugar, mas ser moldados para viver naquele lugar de forma a honrar e glorificar o nome de Deus, sem que os acontecimentos mudem aquilo que nós somos e aquilo que Deus quer que nós sejamos. Como Esther, nós devemos aprender a ouvir conselhos, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe demais. E Esther, ela soube ouvir os conselhos de Mordecai, ainda que ela já fosse adulta e casada, e ela não vivesse mais com ele. Ela aprendeu a ouvir. E assim como Esther, não devemos desanimar jamais. Nós devemos entender que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E que assim como Ele conduziu o seu povo no passado, tem nos conduzido hoje, Ele irá nos conduzir até o final dos tempos. E nós devemos orar e crer no agir de Deus. Orar sem cessar e crer que Deus, Ele atua na nossa vida. Nós devemos não nos acomodar às situações e pensar: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que eu estou aqui? O que eu tenho a fazer? O que eu posso mudar? E, por fim, reconhecer o nosso valor como ser humano, como pessoa, e saber que nós somos exemplo sempre. Nós sempre seremos exemplo. Que nós sejamos o exemplo de Cristo. Nós somos chamados hoje a nos moldarmos e mudarmos e causarmos a diferença neste mundo. Deus te chama hoje para fazer a diferença onde você está. Seja da forma que for, com os dons que você tem, que Deus possa te usar, te transformar, e que Ele possa agir através da sua vida, não somente em prol da sua família, como em prol de outros. E saber que Jesus está voltando. E que Deus virá para nos libertar deste mundo, nos libertar deste cativeiro. E ainda que um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. E que o justo viverá pela fé. Quer você seguir a Jesus? Aceite-o. Quer você viver na Nova Jerusalém? Aceite-o. Viva com Deus, seja usado por Deus e entregue a sua vida a Deus. E Ele pode fazer muito e infinitamente mais por você. O meu desejo de oração é que Deus te use nessa manhã, que Deus haja através da sua vida. Que neste momento, então, nós possamos ouvir a voz de Deus e, através desse louvor, possamos entregar a nossa vida a Deus.
Estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz Vamos nos levantar para orar? De antemão, já peço desculpa por ter passado da hora. Agora que eu estou vendo a hora lá, irmãos. Desculpa. Mas que Deus use poderosamente cada um de vocês. Que Deus atue de forma grandiosa onde quer que vocês estejam. E que o Espírito Santo venha nos mudar, nos transformar, para que possamos ver a volta de Jesus. Poderoso e grandioso Deus, quão felizes estamos, Senhor, por passar estes momentos em Tua presença. Queremos agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Queremos agradecer pelos momentos em que o Senhor tem nos livrado da morte, nos livrado de tantas aflições e tribulações deste mundo, mas também agradecemos, Senhor, por cada momento que passamos, por mais difícil e doloroso que ele tenha sido, Senhor, pois eles têm sido usados por Ti, Senhor, como pontos de transformação na nossa vida. Tem servido para nos mudar, nos transformar e nos tornar cada dia mais semelhantes a Ti, Senhor. Queremos pedir poder dos altos céus para que a cada dia, a cada problema, a cada aflição, a cada espremida da nossa vida, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que a nossa vida venha fazer diferença nessa terra, Senhor. Mas que mais importante, essa vida venha fazer diferença, ainda que seja em uma só vida, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Queremos consagrar e dedicar a nossa vida a Ti, Senhor, para que faça o querer e o efetuar, mas principalmente para que o Senhor atue através de nós aqui nessa terra e para que possamos estar preparados para o grande dia da redenção através de Cristo Jesus. Nos consagre, nos transforme, nos molde, Senhor, e que estejamos preparados para o grande dia da Tua volta nas nuvens dos céus. Nós agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Conceda-nos, Senhor, um sábado de paz e alegria na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, tenha um feliz sábado e que Deus abençoe você e sua família.